Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o evangelista Sérgio Moreno. Mais uma aula, mais uma oportunidade a qual Deus nos concede de aprendermos da palavra dele e de colocarmos também, em pauta aquilo que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Irmãos, estamos estudando a lição de número 7 neste dia de hoje. E eu quero te chamar a atenção para algo muito interessante de tudo que nós já temos estudado. E a lição de número 7 vai falar sobre uma igreja que não teme a perseguição. O que é perseguição? Verdadeiramente, a igreja brasileira, cristã brasileira, ela tem sofrido perseguição. Quais as perseguições que a igreja brasileira, ela tem vivido? Física ou psicológica? Em tempos que nós estamos observando e vendo quando se trata da perseguição. E é interessante, eu quero começar esta lição, este tema, com um ponto de vista que, ao meu ver, muitos estão esperando que a igreja passe por perseguição, que venha uma perseguição externa da igreja, por parte do povo, para a igreja, uma vez que esta perseguição psicológica, não física, mental, e de tantos que a gente tem vivido, ela está acontecendo não de fora para dentro, mas ela está acontecendo de dentro mesmo da igreja. Em primeiro momento, nós vamos ver algumas doutrinas, algumas denominações, haja vista não concorda com o que a Bíblia diz, haja vista como tem sido pregado e ensinado, de um evangelho que não anuncia a renúncia, de um evangelho que não traz mudança de vida, de um evangelho que não transforma o ser humano. E este evangelho que para nós, nós não entendemos, e aqueles que crêem na palavra de Deus não entende-se como evangelho de Jesus, porque, volto e repito, o evangelho de Jesus Cristo é renúncia, o evangelho de Jesus é mudança, o evangelho de Jesus é transformação, e o evangelho de Jesus é sofrer pela sua palavra. E principalmente hoje, nos dias odiernos da igreja, a igreja ela não sofre. O evangelho que é pregado em muitos lugares não é mais aceitar a Jesus para sofrer, para passar dificuldade. O evangelho que é pregado hoje não exige mais renúncia daquele que aceitou a Jesus. Eu posso vir e continuar da mesma maneira e Deus tem que me aceitar. Então essa perseguição, ela está começando e ela vai começar de dentro da própria igreja, daqueles que não aceitam a autoridade bíblica, daqueles que não aceitam, como muitos estão dizendo aí, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser mudada, que nós vivemos tempos diferentes, só que a Bíblia ela é inerrante. A Bíblia, como diz um estudioso, e ela vai nos mostrar que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia por si só é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não muda. O que é pecado continua sendo pecado. O que foi pecado há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, o que foi pecado na década de 80, na década de 90, continua sendo pecado. Então a Bíblia ela não mudou, e Deus não vai mudar a sua palavra para agradar o homem, Então essa perseguição ela vai surgir dentro da própria igreja, principalmente. Haja vista que nós temos alguns momentos, e a lição vai nos mostrar isso, da perseguição externa
política, social, né? Entre outros termos, da ideologia de gênero, e tudo isso nós vamos caminhando para uma perseguição contra a igreja de Jesus, ainda na igreja brasileira. Não, e volto e repito, não uma perseguição física, como os apóstolos sofreram, né? E tem alguns, precisamos destacar que dentro dessa perseguição física, há alguns países lá fora, nós estamos falando do Brasil, ainda não é proibido pregar o evangelho, como em alguns países, ainda não é proibido fazer a obra de Deus, como em alguns países. Então o Brasil ainda não sofre essa perseguição física, aonde muitos aí fora têm morrido, né, têm sofrido por amor do evangelho de Jesus. Então nós vamos ver que a igreja, ela passa por isso e ela está sofrendo. E por sua própria natureza, a fé cristã, ela é includente e excludente ao mesmo tempo, né? Includente quando convida todos a participarem dela. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E excludente à medida que só reconhece Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Atos capítulo 4, versículo 12, João 14, versículo 6, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não há outro caminho, não há outro termo, não há outro meio de chegar a Deus se não for pelo Filho. Não tem como eu aceitar, chegar a Deus sem aceitar Jesus. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Então nós cremos nesta palavra, e por crer nesta palavra, a fé cristã ou cristianismo, evangélico, vai ter estas duas ênfases. Ela é includente, porque chama a todos ao arrependimento, chama a todos a participar, a vir até Jesus. Mas quando eu venho, eu preciso entender que há uma mudança. E isso vai se tornar excludente. Por quê? Porque nós cremos, e a Bíblia nos dá essa referência, de que só Jesus pode salvar a humanidade. Só Ele é o caminho, não tem outro meio, não tem outro jeito, de ser salvo, de conseguir a salvação, de chegar a Deus, sem ser através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E ao afirmar a nossa fé, unicamente na pessoa de Jesus Cristo, como sendo o único caminho para a salvação, a fé cristã torna-se rejeitada e muitas vezes perseguida. Então perceba que a fé cristã, ela vai se tornar em muitos pontos perseguida e rejeitada por pregar a palavra, por pregar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, por professar a palavra de Deus. A obra evangélica que procura seguir as pisadas do cristianismo bíblico sempre enfrentará oposição. Isso é fato. Em todo termo da Bíblia, em todo tempo, em toda época e em toda circunstância, aqueles que pregaram o evangelho, e nós vamos ver isso desde o tempo antigo, desde os profetas que vinham anunciando os juízos de Deus, anunciando a palavra de Deus para que o povo se arrependesse. Nós vamos ver João Batista agora no Novo Testamento, o precursor, abrindo o caminho para o Messias, para Jesus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegar no reino de Deus. O próprio Jesus agora chega pregando para que o povo se arrependesse. Os apóstolos agora vão sofrer perseguições por pregar o arrependimento, por pregar a palavra de Jesus. Então, em todo tempo, irmãos, aqueles que anunciam o evangelho, aqueles que pregam a palavra, ele vai sofrer perseguição. E essa perseguição é o que muitos não querem sofrer hoje.
Muitas igrejas, né? Muitas denominações intituladas igrejas não querem sofrer esta perseguição. É mais fácil colocar na mente do homem que Deus é amor e que Deus ama a todo mundo, e não é mentira, né? Deus, ele é amor, Deus ama o homem, o ser humano, mas Deus não compactua com o pecado. Deus não ama o pecado. A Bíblia é bem clara em dizer que o pecado Deus aborrece, é abominação aos olhos do Senhor. Então eu não posso viver um evangelho que não é renúncia. Eu não posso viver um evangelho que Deus é amor e que me aceita com o meu pecado. Não, Deus é amor, mas ele também é justiça, é fogo consumidor e que não aceita e não concorda com o pecado. Então, quando isto acontece, ela vai enfrentar oposição, ela será perseguida. De fato, o apóstolo escreveu que quem quer viver a fé com autenticidade enfrentará oposição. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, segundo Timóteo 3,12. A perseguição pode vir de várias fontes e de várias formas. Então nós vamos ver e aprender que esta perseguição contra a igreja, ela pode vir de várias fontes e de várias formas. E nós precisamos destacar que, em primeiro momento, a perseguição da igreja dá-se na esfera religiosa, isto é, as autoridades do Antigo Testamento, né? Judaísmo, motivados pela inveja, perseguem os apóstolos, e em um segundo momento, nós vemos a perseguição acontecendo na esfera estatal, motivada pelo poder político. Então, em primeiro momento, a perseguição ela vai acontecer por aqueles que conhecem a palavra, por aqueles que querem debater, que querem contra a palavra. Em segundo momento, a igreja vai sofrer a perseguição por parte política, né, por ideologias, e assim nós vamos vendo. Mas aí eu pergunto, o que nós vamos fazer? Ou o que eu e você faria se, ao professar a nossa fé, isso se tornasse motivo de prisão, censura ou de morte? Fugiria? Silenciaria ou permaneceria firme? Como fizeram os apóstolos, como fizeram os primeiros cristãos que foram mortos, que foram jogados, né, para os leões devorar. O que eu e você faria nos tempos de hoje, né? O que nós faríamos? E muitos têm se calado. Muitos têm se calado. As perseguições, né, disfarçada em fontes diferentes, de formas diferentes, elas têm surgido, e a igreja tem se recuado, né? E eu não vou pregar porque se eu pregar eu vou ser processado, eu não vou falar porque se eu falar vai ser motivo de briga. Mas precisamos entender que o evangelho de Jesus, ele não mudou. E como servo de Cristo, nós precisamos pregar o evangelho genuíno, doa quem doer. A verdade doa quem doer, nós vimos isso na lição passada. A verdade precisa ser pregada. Se eu não me arrependo, eu vou para o inferno. Se eu não me converto, não tem outro caminho. É Jesus, é o único caminho entre o homem e Deus. O homem pode buscar meios, o homem pode caminhar para onde ele quiser, mas só há um ponto, e chama-se Jesus. E muitos têm se calado, muitos líderes têm aberto brechas para que esta perseguição não faça parte da sua vida ou não faça parte da sua igreja, não querem mais pregar o evangelho como deve ser pregado, né? Mas desde os primeiros dias, a igreja de Cristo nunca foi aceita pelo mundo. Eu sempre falei e vou falar mais uma vez, o problema da geração de hoje, da igreja odierna, é que ela quer ser amada pelo mundo, é que ela quer ser abraçada pelo mundo, mas a igreja, desde o seu início,
ela nunca foi chamada para ser amada e para ser abraçada. A igreja de Jesus Cristo, a igreja fiel à pregação, ela sempre será odiada, ela sempre será rejeitada, ela sempre será excludente aos olhos de muitos. Suas mensagens confrontam, sua presença incomoda, sua fidelidade atrai oposição. Eu estava vendo um vídeo essa semana, eu creio que alguns viram, muitos viram, né? E cada um tem a sua maneira de pensar, e um culto evangelístico na rua, cedo da noite, né? A população chamando a polícia, porque o som do evangelismo, o som do microfone do carro estava incomodando as pessoas. Mas se eu estou com um paredão na rua até alta madrugada, com as mais baixarias que tem, isso não é incômodo para a sociedade. Isso é cultura na sociedade em que nós vivemos. Mas o evangelho vai incomodar. E a igreja ela foi chamada para incomodar. A igreja foi chamada para transformar, para mudar. O problema é que a igreja quer ser amada. Ei, líder. A igreja não foi chamada para ser amada pelo mundo, mas odiada. Para sofrer, para atrair oposição. Né? A sua fidelidade ao evangelho, a sua fidelidade à palavra, ela vai atrair oposição daqueles que não concordam. E nesta lição é isso que nós vamos ver, né? Voltar os nossos olhos à igreja em Jerusalém, que experimentou não apenas o crescimento numérico, mas também a dura realidade da perseguição. E hoje se inverteu. Eu quero que a minha igreja enche, mas para a minha igreja encher, eu estou abrindo as portas, eu estou tirando algumas coisas, né? Abrindo brechas no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não tem brecha. Jesus não é esse Deus que o povo diz que Deus é brasileiro e que dá um jeitinho para tudo, não é? Deus é Deus e ele não vai mudar, porque eu preciso encher a igreja, e o que era pecado deixou de ser pecado. Eu não posso pregar sobre isso, porque eu vou ser apedrejado, eu vou sofrer perseguição, né? E é aí aonde Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque a igreja não quer mais sofrer pelo amor de Cristo. A igreja não quer pregar mais o evangelho genuíno. E o evangelho genuíno de Jesus chama-se renúncia. Amém? Texto bíblico se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 32, e Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Atos 5, versículo 25 ao 32, e Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Glória a Deus. O tópico de número 1 da lição diz assim: os perseguidores, a igreja perseguida, né? A verdade prática vai dizer mais anterior, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis: a igreja será perseguida e Deus a protegerá. Ei, a igreja vai sofrer, isso é fato. A igreja será perseguida, é fato. Mas tem um Deus que cuida, tem um Deus que protege, tem um Deus que zela, tem um Deus que está do lado da igreja fiel, protegendo e guardando. A igreja perseguida e os perseguidores. Atos capítulo 5 menciona três grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes, dos anciãos e de dentro dessas classes religiosas. Eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 40.
os anciãos eram líderes judaicos, influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político, mas sem exercer funções sacerdotais. No templo, já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. E esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a perseguição do evangelho. Como eu falei no início, o primeiro momento aqui, a igreja ela vai sofrer a perseguição de dentro, por parte religiosa, né? Por parte daqueles que tinham o seu papel de autoridade religiosa, política. Então a igreja ela vai sofrer dentro dessa esfera uma perseguição. Os próprios fariseus, saduceus, eles vão querer atrapalhar a obra de Jesus. Eles agora vão querer atrapalhar a obra dos apóstolos de pregar o evangelho. Mas o que me chama a atenção é que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja incomodava, mais a igreja crescia. E os apóstolos não paravam de pregar o evangelho, né? Os apóstolos não paravam de falar de Jesus. Dentro destas esferas da perseguição, nós temos a perseguição dos judeus, né? Aos cristãos, que se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e muitos entendem que o evangelho de Jesus hoje, muitos entendem que é uma ameaça, né, para algumas denominações, para alguns grupos religiosos. Por quê? Porque a Bíblia é inerrante e ela vai dizer que Jesus é o único caminho, aonde muitos vão dizer que todas as religiões levam a Deus. Mentira! Mentira! Só há uma. E não estamos falando de religião, nós estamos falando de um único Salvador, mediador, que é Cristo Jesus. Religião nenhuma salva ninguém. Religião nenhuma vai levar o homem a Deus se ele não se arrepender dos seus pecados. Se ele não converter-se, se ele não renunciar a si mesmo. Jesus vai deixar bem claro: vinde a mim. E vir a Jesus é renunciar. Aquele que me segue, que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Renuncia-se a si mesmo. Renuncia aos seus desejos. Renuncia às suas consciências. Renuncia às suas vontades e segue a Cristo. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 17 e 18, né? E os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração, e muitos já haviam aceitado a fé. No segundo, nós temos a esfera política. Em Atos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar a Tiago, Pedro, e eram um líder de destaque entre os apóstolos. Queriam com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunhavam à igreja. Então, a perseguição política na esfera estatal e de natureza política, ela está acontecendo lá. Vai acontecer aqui, tem acontecido também, né? Com os implantes da ideologia, com tantas coisas que têm surgido para amordaçar e para calar a voz da igreja. Mas a igreja de Cristo, ela continua viva, ela continua fiel e ela continua crendo no Deus que cuida, no Deus que protege e no Deus que guarda, ainda que custe a vida. Então parece
que nós somos melhores. Nós somos uma geração, né? A geração atual ela quer se comparar melhor do que os apóstolos. Por quê? Porque ela não quer sofrer. Ela não quer dar a vida por amor do evangelho. Ela não quer sofrer pelo evangelho. Quer dizer, os apóstolos morreram, Jesus morreu, a igreja primitiva do primeiro século morreu, e eu e você quer ser os bambambam e acha que Jesus vai concordar com este evangelho fajudo que está sendo pregado, né? Com este evangelho de portas largas que estão sendo pregado, e Jesus vai concordar. Jesus não morreu na cruz para que fosse pregado o evangelho sem renúncia. Se eu posso viver do jeito que eu quero, na prática do pecado, e ainda assim ser salvo por qualquer outra religião, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Então a morte de Jesus foi em vão. Porque se todas as religiões vai me garantir a salvação, se todas as fé, todas as crenças que tem aí vai me garantir a salvação, se eu continuo na prática do pecado, se eu continuo na prática, né, errada, e mesmo assim eu morrendo, eu vou garantir a minha salvação, então Jesus morreu em vão. Então a morte de Jesus foi em vão. O próprio Jesus vai pregar e vai fazer menção mais do inferno do que do céu no novo evangelho. Jesus vai pregar arrependimento. A mensagem de Jesus não mudou e ela continua sendo ainda nos dias de hoje, ainda que a perseguição aconteça, ainda que as lutas venham, a igreja enfrentará oposição. A igreja de Jesus Cristo precisa entender que ela vai enfrentar oposição. Se a igreja que se denomina de Jesus não enfrenta oposição, alguma coisa está errada. Então ela está, né, fazendo a vontade do mundo. Ela não está incomodando o mundo. Ela não está trazendo nenhuma mudança na esfera social que ela está. Porque a igreja de Jesus, aonde ela está e aonde ela prega o evangelho, a oposição vai acontecer. A oposição vai vir. Veio em tempos passados e virá também. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Ela só mudou de forma, ela só mudou de fontes, mas qual é o objetivo? Silenciar a voz da igreja. Ela só vestiu uma nova roupa, ela só mudou a roupagem, mas continua a mesma. A igreja de Jesus, que prega o evangelho, que vive o evangelho, não porque é melhor do que ninguém, mas porque ela anuncia o arrependimento. Ela vai sofrer a perseguição, ela vai sofrer as lutas, né? Ela precisa estar ciente que uma vez que ela se levanta para pregar contra o pecado, ela vai ser odiada e não amada. Mas bem-aventurados sois vós que serão perseguidos e odiados pelo meu nome, disse Jesus. Bem-aventurado é aqueles que estão sofrendo por amor do evangelho, mesmo perdendo a sua vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ainda que perdemos aqui, nós ganharemos lá na glória, na eternidade. A igreja protegida é um anjo de Deus. No subtópico de número 2, Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. E aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão, Atos 12:7.
com Felipe em sua missão evangelística, Atos 8:26, em missão na casa do centurião romano, Cornélio, Atos 10:3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, versículo 23 ao 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quando a igreja está perseguida, ela precisa entender que ela é protegida por Deus. Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para proteger, para guardar, para livrar da prisão. Deus é o nosso protetor, é Deus quem nos livra, e é Deus quem cuida de nós. A intercessão da igreja, em Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, e o mesmo texto bíblico que mostra que o anjo no cenáculo da libertação de Pedro também revela a igreja como uma fonte ativa nesta libertação, como orando. A igreja ela é intercessora, A igreja ela tem um poder na oração intercessória. Nós, como igreja, nós precisamos orar para que Deus envie a libertação, para que Deus liberte aqueles que estão presos, para que Deus guarde aqueles que estão sofrendo por amor de Jesus. Tiago, a morte de Tiago aqui, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação do texto bíblico do porquê Tiago não foi liberto, Atos 12:2. Contudo, este evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro da prisão. Deus ainda responde a oração. Deus, ele não mudou. Deus é Deus de ontem, de hoje e sempre será. Quando nós clamamos, Deus, ele responde à oração da igreja. Quando a igreja clama, pode ter certeza que Deus é o nosso sustento. Aleluia! A igreja destemida, Então a igreja, a oração, ela tem um poder. A oração, ela tem poder para a igreja. A oração, ela tem um poder fundamental. A igreja que ora, ela vê o mover de Deus. A igreja que ora, ela recebe da parte de Deus, A igreja destemida, testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar a sua fé. Atos capítulo 5, 25. De nenhuma forma se sentiam intimidados. Irmãos, isso aqui é lindo quando nós olhamos para o livro de Atos, quando nós olhamos para a vida da igreja, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, porque eles estão presos, eles vão ser libertos, e quando isto acontece, em nenhum momento a prisão vai intimidar eles. A lei romana vai intimidar eles. A perseguição vai intimidar eles. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não era qualquer poder, era poder do alto, O Espírito Santo, e nós vamos ver que o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado, ele é a fonte de poder da igreja, e sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. A igreja sem a ação do Espírito Santo, ela se torna inoperante. É por isso que o Espírito Santo é fundamental na vida da igreja. Não é eu, não é você que vai convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, a palavra precisa ser pregada, Precisa haver testemunho, precisa haver poder.
Os apóstolos estavam convictos da sua fé, né? Lucas vai registrar a ousadia do testemunho de Pedro, Atos 5:29. E neste texto nós temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé. O que nós temos hoje de uma igreja negociando seus princípios, vimos isso na lição de número 2 e 3, de uma igreja negociando a sua fé, de uma igreja sendo imposta a pregar aquilo que o ouvinte quer ouvir, né? Ou seja, negociando os seus valores, como tem muitos aí, né? Então, quando nós chegamos e olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver uma igreja que ela não negociava. Os apóstolos não estavam negociando a fé. Os apóstolos não estavam brincando de ser cristão. A igreja não estava brincando de ser cristã, né? Mesmo que isso lhe custasse caro. Mesmo que isso lhe custasse a vida. A mesma referência, né, também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela, né? De fato, isto está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. O que nós estamos vendo aqui é que a igreja primitiva, os apóstolos, eles não negociavam a sua fé naquilo que o Estado colocava, naquilo que o poder civil ditava, se é bíblico, né? Se estava fundamentado na palavra, estavam obedecendo. Mas aquilo que fere os princípios bíblicos, aquilo que fere a sã doutrina, eu não posso compactuar. E não é desobediência ao Estado, não. É obediência à palavra de Deus. É obediência à sã doutrina. Então nós vamos ver que uma igreja capacitada pelo Espírito Santo, ela vai enfrentar perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No entanto, né, se fazer firme. No contexto do cristianismo, né, bíblico, essa é a regra. Não há exceção. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Dentro do cristianismo, dentro do contexto bíblico, nós não podemos abrir mão do que é certo, da palavra de Deus, da sã doutrina, e deixar de pregar porque alguém não gostou, deixar de falar de Jesus, deixar de anunciar o evangelho, deixar de anunciar a salvação, porque alguém não concorda. Não tem justificativa, não tem negociação, né? Não é uma exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João, capítulo 16, versículo 33. E isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Irmãos, a igreja de Jesus, ela vai sofrer perseguição, ela vai sofrer luta, né? Não que isso vai ser constante, mas nós precisamos entender: Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos dá a coragem de pregar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus precisa ser pregado com amor, com autoridade e com poder do alto. Sem isso, nós não conseguimos. Se não for a ação do Espírito Santo na vida da igreja, então que a igreja possa despertar, líderes despertem,
Não aceitem o pecado, não se acomode com aquilo que o mundo está impondo contra a igreja, e a igreja está sendo abraçada pelo mundo. Pelo contrário, a igreja ela é chamada para ser odiada, perseguida por aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.